Bom dia, boa tarde ou boa noite, segundo o horário que você está seguindo o canal. Te agradeço desde já pela sua visão aí no canal Mistério e Dele Mistério. E não se esqueça de dar um joinha, de compartilhar, de comentar alguma coisa e falar de onde você está seguindo o canal. E agora nós vamos dar início à continuação da leitura da Bíblia em ordem cronológica. Vamos falando então sobre o conflito entre Isaac e Ismael, que são os dois filhos de Abraão. No ano de 1864 a.C., um menino cresceu e foi desmamado. No dia em que Isaac foi desmamado, Abraão deu uma grande festa. Sara, porém, viu que o filho que Agar, a egípcia, dera a Abraão, estava rindo de Isaac, e disse a Abraão: livre-se daquela escrava e do seu filho, porque ele jamais será herdeiro com o meu filho Isaac. Isso perturbou demais Abraão, pois envolvia um filho seu. Mas Deus lhe disse: não se perturbe por causa do menino e da escrava. Atenda a tudo o que Sara lhe pedir, porque será por meio de Isaac que a sua descendência há de ser considerada. Mas também do filho da escrava farei um povo, pois ele é seu descendente. Agar e Ismael são expulsos. Na manhã seguinte, Abraão pegou alguns pães e uma vasilha de couro cheia de água, entregou-os a Agar e, tendo-os colocado nos ombros dela, despediu-a com o menino. Ela se pôs a caminho e ficou vagando pelo deserto de Betseba. Quando acabou a água da vasilha, ela deixou o menino debaixo de um arbusto e foi sentar-se perto dali, à distância de um tiro de flecha, porque pensou: não posso ver o menino morrer. Sentada ali perto, começou a chorar. Deus ouviu o choro do menino, e o anjo de Deus do céu chamou Agar e lhe disse: o que aflige, Agar? Não tenha medo. Deus ouviu o menino chorar, lá onde você o deixou. Levante o menino e tome-o pela mão, porque dele farei um grande povo. Então Deus lhe abriu os olhos, e ela viu uma fonte. Foi até lá, encheu de água a vasilha e deu de beber ao menino. Deus estava com o menino, ele cresceu, viveu no deserto e tornou-se flecheiro. Vivia no deserto de Parã, e sua mãe conseguiu-lhe uma mulher da terra do Egito. A aliança com Abimeleque. No ano entre 1864 a 1834 a.C. Naquela ocasião, Abimeleque, acompanhado de Ficol, comandante do seu exército, disse a Abraão: Deus está contigo em tudo o que fazes. Agora jura-me diante de Deus que não vais enganar-me, nem a mim, nem a meus filhos e descendentes. Trata a nação que te acolheu como estrangeiro, com a mesma bondade com que te tratei. Respondeu Abraão: eu juro. Todavia, Abraão reclamou com Abimeleque a respeito de um poço que os servos de Abimeleque lhe tinham tomado à força. Mas Abimeleque lhe respondeu: não sei quem fez isso, nunca me disseste nada, eu só fiquei sabendo disso hoje. Então, Abraão trouxe ovelhas e bois, deixou-os a Abimeleque, e os dois firmaram um acordo. Abraão separou 7 ovelhas do rebanho, pelo que Abimeleque lhe perguntou: que significam essas 7 ovelhas que separastes das demais? Ele respondeu: aceita essas
estas 7 ovelhas de minhas mãos como testemunho de que eu cavei este poço. Por isso, aquele lugar foi chamado Betseba, porque ali os dois fizeram um juramento. Firmado esse acordo em Betseba, Abimeleque e Ficol, comandante das suas tropas, voltaram para a terra dos filisteus. Abraão, por sua vez, plantou uma tamargueira em Betseba e ali invocou o nome do Senhor, o Deus eterno. E morou Abraão na terra dos filisteus por longo tempo. 400 anos de Gênesis. De 15 a 13, capítulo 15, versículo 13, e Atos, 400 anos de Gênesis 15, versículo 13, e Atos 7, versículo 6, entre o ano de 1862 a 1462 a.C. Morte de Salá, com 433 anos, no ano de 1849 a.C. Depois que gerou Eber, Salá viveu 403 anos e gerou outros filhos e filhas. Nascimento de Rebeca, no ano de 1847 a.C. Filhos de Ismael, entre o ano de 1841 ao ano de 1816 a.C. Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abrão, que Agar, a serva egípcia de Sara, deu a ele. São estes os nomes dos filhos de Ismael, alistados por ordem de nascimento: Nebaiote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Foram esses os 12 filhos de Ismael, que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam os seus nomes. Foram estes os seus descendentes: Nabote, o filho mais velho de Ismael, Quedar, Adbeel, Mibizão, Misma, Dumá, Massá, Hadad, Temar, Getur, Nafis e Quedemar. Esses foram os filhos de Ismael. Isaque. Incidentes na vida de Abraão. O sacrifício de Isaque, entre o ano de 1834 ao ano de 1829 a.C. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão, ele respondeu: eis-me aqui. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou seu jumento. Levou consigo 2 de seus servos e Isaque, seu filho. Depois de cortar lenha para o holocausto, partiu em direção ao lugar que Deus lhe havia indicado. No 3º dia de viagem, Abraão olhou e viu o lugar ao longe. Disse ele a seus servos: fiquem aqui com o jumento, enquanto eu e o rapaz vamos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse a seu pai Abraão: meu pai? Sim, meu filho, respondeu Abraão.
Isaque perguntou: as brasas e as lenhas estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar e sobre ele arrumou a lenha. Arrumou seu filho Isaque e o colocou sobre o altar, em cima da lenha. Então, estendeu a mão e pegou a faca para sacrificar seu filho. Mas o anjo do Senhor o chamou do céu: Abraão, Abraão. Eis-me aqui, respondeu ele. Não toque no rapaz, disse o anjo. Não lhe faça nada. Agora sei que você teme a Deus, porque não me negou seu filho, o seu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro preso pelos chifres no arbusto. Foi lá pegá-lo e o sacrificou como holocausto em lugar de seu filho. Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. Por isso, até hoje se diz: no monte do Senhor se proverá. Pela segunda vez, o anjo do Senhor chamou do céu Abraão e disse: juro por mim mesmo, declara o Senhor, que por ter feito o que fez, não me negando o seu filho, o seu único filho, esteja certo de que o abençoarei e farei seus descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e como a areia das praias do mar. Sua descendência conquistará as cidades dos que lhe forem inimigos, e por meio dela todos os povos da terra serão abençoados, porque você me ofereceu. Então voltou Abraão a seus servos, e juntos partiram para Betseba, onde passou a viver. Abraão recebe notícias da família de seu irmão Naor. Passando algum tempo, disseram a Abraão que Milca dera filhos a seu irmão Naor. Uz, o mais velho, Buz, seu irmão, Quemuel, pai de Arã, Quezede, Razo, Azo, Pildas, Gideafe e Betuel, pai de Rebeca. Estes foram os 8 filhos que Milca deu a Naor, irmão de Abraão. E sua concubina, chamada Reumá, teve os seguintes filhos: Tebá, Gam, Taás e Maaca. Morte de Sara, com 127 anos, no ano de 1830 a.C. Sara viveu 127 anos e morreu em Kiriat Arba, que é Hebron, em Canaã, e Abraão foi lamentar e chorar por ela. Depois Abraão deixou ali o corpo de sua mulher e foi falar com os hititas. Sou apenas um estrangeiro entre vocês. Cedam-me alguma propriedade para sepultura, para que eu tenha onde enterrar minha mulher. Responderam os hititas a Abraão: ouça-nos, Senhor. O Senhor é um príncipe de Deus. O Senhor é um príncipe de Deus em nosso meio. Enterre a sua mulher numa de nossas sepulturas, na que lhe parecer melhor. Nenhum de nós recusará ceder-lhe sua sepultura para que enterre sua mulher. Abraão levantou-se, curvou-se perante o povo daquela terra, os hititas, e disse-lhes: já que vocês me dão permissão para sepultar minha mulher, peço que intercedam por mim junto a Efron, filho de Zoar, a fim de que ele me ceda a caverna de Macpela, que lhe pertence e se encontra na divisa do seu campo. Peçam-lhe que a ceda a mim pelo preço justo, para que eu tenha uma propriedade para sepultura entre vocês.
Efrom, o hitita, estava sentado no meio do seu povo e respondeu a Abraão, sendo ouvido por todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Não, meu senhor, ouça-me, eu lhe cedo o campo e também a caverna que nele está. Cedo-os na presença do meu povo, sepulte a sua mulher. Novamente Abraão curvou-se perante o povo daquela terra e disse a Efrom, sendo ouvido por todos, ouça-me, por favor. Pagarei o preço do campo, aceite-o, para que eu possa sepultar a minha mulher. Efrom respondeu a Abraão, ouça-me, meu senhor, aquele pedaço de terra vale 400 peças de prata. Mas o que significa isso entre mim e você? Sepulte a sua mulher. Abraão concordou com Efrom e pesou-lhe o valor por ele ser estipulado diante dos hititas, 400 peças de prata, de acordo com o peso corrente entre os mercadores. Assim, o campo de Efrom, em Macpela, perto de Mamre, o próprio campo com a caverna que nele há e todas as árvores dentro das divisas do campo foi transferido a Abraão como sua propriedade diante de todos os hititas que tinham vindo à porta da cidade. Depois disso, Abraão sepultou a sua mulher, Sara, na caverna do campo de Macpela, perto de Mamre, que se encontra em Hebrom, na terra de Canaã. Assim, o campo e a caverna que nele há foram transferidos a Abraão pelos hititas como propriedade para a sepultura. Morte de Jó, com 200 anos, no ano de 1827 a.C. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. E então morreu, em idade muito avançada. Rebeca decide-se por Isaque. Abraão já era velho, de idade bem avançada, e o Senhor em tudo o abençoara. Disse ele ao servo mais velho de sua casa, que era o responsável por tudo quanto tinha: ponha a mão debaixo da minha coxa e jure pelo Senhor, o Deus dos céus e o Deus da terra, que não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, no meio dos quais estou vivendo. Mas irá à minha terra e buscará entre os meus parentes, uma mulher para meu filho Isaque. O servo lhe perguntou: e se a mulher não quiser vir comigo a esta terra? Devo então levar teu filho de volta à terra de onde vieste? Cuidado, disse Abraão, não deixe o meu filho voltar para lá. O Senhor, o Deus dos céus, que me tirou da casa de meu pai, de minha terra natal, e que me prometeu sob juramento que a minha descendência daria esta terra, enviará o seu anjo diante de você, para que de lá traga uma mulher para meu filho. Se a mulher não quiser vir, você estará livre do juramento, mas não leve o meu filho de volta para lá. Então o servo pôs a mão debaixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou cumprir aquela palavra. O servo partiu com 10 camelos do seu senhor, levando também do que o senhor tinha de melhor. Partiu para a Mesopotâmia, em direção à cidade onde Naor tinha morado. Ao cair da tarde, quando as mulheres costumaram sair para buscar água, ele fez os camelos se ajoelharem junto ao poço que ficava fora da cidade. Então orou: Senhor, Deus do meu senhor Abraão, dá-me neste dia bom êxito,
e seja bondoso com meu senhor Abraão. Como vês, estou aqui ao lado desta fonte e as jovens do povo dessa cidade estão vindo para tirar água. Concede que a jovem a quem eu disser, por favor, incline o seu cântaro e dê-me de beber, e ela me responder, bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa a que escolheste para o teu servo Isaque. Saberei assim que fostes bondoso com o meu senhor. Antes que ele terminasse de orar, surgiu Rebeca, filha de Betuel, filho de Milca, mulher de Naor, irmão de Abraão, trazendo no ombro o seu cântaro. A jovem era muito bonita e virgem. Nenhum homem tivera relações com ela. Rebeca desceu à fonte, encheu seu cântaro e voltou. O servo apressou-se ao encontro dela e disse, por favor, dê-me um pouco de água do seu cântaro. Beba, meu senhor, disse ela, e tirou rapidamente dos ombros o cântaro e o serviu. Depois que lhe deu de beber, disse, trarei água também para os seus camelos até saciá-los. Assim, ela esvaziou depressa seu cântaro no bebedouro e correu de volta ao poço para tirar mais água para todos os camelos. Sem dizer nada, o homem a observava atentamente para saber se o Senhor tinha ou não coroado de êxito a sua missão. Quando os camelos acabaram de beber, o homem deu à jovem um pendente de ouro de 6 gramas e 2 pulseiras de ouro de 120 gramas. E perguntou, de quem você é filha? Diga-me, por favor, se há lugar na casa de seu pai para eu e meus companheiros passarmos a noite. Sou filha de Betuel, o filho que Milca deu a Naor, respondeu ela. E acrescentou, temos bastante palha e forragem, e também temos lugar para vocês passarem a noite. Então o homem curvou-se em adoração ao Senhor, dizendo, bendito seja o Senhor Deus do meu senhor Abraão, que não retirou sua bondade e sua fidelidade do meu senhor. Quanto a mim, o Senhor me conduziu na jornada até a casa dos parentes do meu senhor. A jovem correu para casa e contou tudo à família de sua mãe. Rebeca tinha um irmão chamado Labão. Ele saiu apressado à fonte para conhecer o homem, pois tinha visto o pendente e as pulseiras no braço de sua irmã e ouvira Rebeca contar o que o homem lhes dissera. Saiu, pois, e foi encontrá-lo parado junto à fonte, ao lado dos camelos. E disse, venha, bendito do Senhor, por que ficar aí fora? Já arrumei a casa e um lugar para os camelos. Assim o homem dirigiu-se à casa, e os camelos foram descarregados. Deram palha e forragem aos camelos, e água ao homem e aos que estavam com ele para lavarem os pés. Depois lhe trouxeram comida, mas ele disse, não comerei enquanto não disser o que tenho para dizer. Disse Labão, então fale. E ele disse, sou servo de Abraão. O Senhor o abençoou muito e ele se tornou muito rico. Deu-lhe ovelhas e bois, prata e ouro, servos e servas, camelos e jumentos. Sara, mulher do meu senhor, na velhice lhe deu um filho, que é o herdeiro de tudo que Abraão possui. E meu senhor fez-me jurar, dizendo, você não buscará mulher para meu filho entre as filhas dos cananeus, em cuja terra estou vivendo, mas irá à família de meu pai, ao meu próprio clã, buscar uma mulher para meu filho. Então perguntei a meu senhor, e se a mulher não quiser me acompanhar? Ele respondeu, o Senhor a quem tenho servido enviará o seu anjo com você e coroará
de êxito à sua missão, para que você traga para meu filho uma mulher do meu próprio clã, da família do meu pai. Quando chegar aos meus parentes, você estará livre do juramento se eles se recusarem a entregá-la a você. Só então você estará livre do juramento. Hoje, quando cheguei à fonte, eu disse: ó Senhor, Deus do meu senhor Abraão, se assim desejares, dá êxito à missão de que fui incumbido. Aqui estou em pé diante desta fonte. Se uma moça vier tirar água e eu lhe disser: por favor, dê-me de beber um pouco de seu cântaro, e ela me responder: bebe, também darei água aos teus camelos, seja essa o que o Senhor escolheu para o filho do meu senhor. Antes de terminar de orar, em meu coração surgiu Rebeca, com um cântaro ao ombro. Dirigiu-se à fonte e tirou água, e eu lhe disse: por favor, dê-me de beber. Ela se apressou a tirar o cântaro do ombro e disse: bebe, também darei água aos teus camelos. Eu bebi e ela deu de beber também aos camelos. Depois lhe perguntei: de quem você é filha? Ela me respondeu: de Betuel, filho de Naor e de Milca. Então coloquei o pendente em seu nariz e as pulseiras em seus braços, e curvei-me em adoração ao Senhor. Bendisse ao Senhor, o Deus do meu senhor Abraão, que me guiou pelos caminhos certos para buscar para o filho dele a neta do irmão do meu senhor. Agora, se quiserem mostrar fidelidade e bondade ao meu senhor, digam-me. E se não quiserem, digam-me também, para que eu decida o que fazer. Labão e Betuel responderam: isso vem do Senhor. Nada lhe podemos dizer, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você e que ela se torne a mulher do filho do seu senhor, como disse o Senhor. Quando o servo de Abraão ouviu o que disseram, curvou-se até o chão diante do Senhor. Então o servo deu joias de ouro e de prata e vestidos a Rebeca. Deu também presentes valiosos ao irmão dela e à sua mãe. Depois, ele e os homens que o acompanhavam comeram, beberam e ali passaram a noite. Ao se levantarem na manhã seguinte, ele disse: deixe-me voltar ao meu senhor. Mas o irmão e a mãe dela responderam: deixem a jovem ficar mais uns 10 dias conosco, então você poderá partir. Mas ele disse: não me detenha. Agora que o Senhor coroou de êxito a minha missão, vamos despedir-nos e voltarei ao meu senhor. Então lhe disseram: vamos chamar a jovem e ver o que ela diz. Chamaram Rebeca e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Sim, quero, respondeu ela. Despediram-se, pois, de sua irmã Rebeca, de sua ama, do servo de Abraão e dos que o acompanhavam, e abençoaram Rebeca, dizendo-lhe: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Então, Rebeca e suas servas se aprontaram, montaram seus camelos e partiram com o homem. E assim o servo partiu levando Rebeca. Isaque tinha voltado a Beer-lahai-roi, pois habitava no Negueb. Certa tarde, saiu ao campo para meditar. Ao erguer os olhos, viu que se aproximavam camelos. Rebeca também ergueu os olhos e viu Isaque. Ela desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É meu senhor, respondeu o servo. Então ela se cobriu com o véu. Depois o servo contou a Isaque tudo o que havia feito. Isaque levou Rebeca para a tenda de sua mãe, Sara, fez dela sua mulher
e a amou. Assim, Isaque foi consolado após a morte de sua mãe, o qual, aos 40 anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, também arameu. E aqui paramos com a leitura da Bíblia em ordem cronológica sobre a vida de Isaque e o casamento de Isaque com Sara. E continuaremos no próximo vídeo com essa leitura que a cada dia está ficando assim, cheia de inspiração. Porque enquanto leio, o Senhor vai falando comigo. E é muito lindo. É muito lindo. Eu espero que seja o mesmo com você, que está ouvindo essa leitura da Bíblia em ordem cronológica. Que enquanto eu leio, enquanto você segue a leitura, ou na Bíblia, ou só mesmo escutando, que o Espírito Santo possa revelar coisas profundas no seu íntimo. E assim nós crescemos para o reino de Deus na terra. Até o próximo, se Deus assim permitir.